Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Eu vou trazer uma mensagem sobre o seguinte tema: a fé que agrada a Deus. Então nós temos em Hebreus capítulo 6, um texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Afinal de contas, em que consiste essa fé que agrada a Deus? Quais características ela possui, né? Como ter uma fé que agrada a Deus? Nós temos um conceito um tanto abstrato no meio cristão sobre o que é fé, sobre o que significa ter fé. Nós temos um conceito um pouco, às vezes, afastado do conceito bíblico, né? Isso gera algumas confusões, alguns conflitos. No contexto que estamos vivendo de pandemia, nós temos constantemente uma divisão no meio cristão, né? Nós temos dois grupos de cristãos, ou de pessoas que se dizem cristãs, né? Nós temos um grupo de pessoas que estão se cuidando, estão se prevenindo, estão fazendo o possível para não prejudicar o próximo e não prejudicar as pessoas, né? Estão se cuidando, estão se prevenindo. E nós temos aqueles que estão agindo como se não existisse nada disso, não existisse a pandemia, como se o vírus não matasse ninguém. E estão agindo de maneira contrária àquilo que o Estado tem pedido, né? Estão se aglomerando, não estão usando máscara, estão incitando os outros a também agirem dessa forma. E também estão atacando as outras pessoas, né, os irmãos ali na fé, que estão se prevenindo, dizendo que eles não têm fé, dizendo que eles têm uma pequena fé, que eles são fracos na fé e uma série de coisas. Afinal de contas, o que a Bíblia nos diz sobre essa fé? Será que esses irmãos têm razão no que eles estão falando? Então, é um grande desafio para nós exercer e viver a nossa fé nesse tempo em que estamos vivendo. Faz todo sentido e é imprescindível para a nossa vida cristã que nós venhamos a analisar o que a Bíblia nos diz sobre a fé. Inicialmente, gostaria de destacar um conceito bíblico de fé e fidelidade. Então, nós temos esse conceito bem presente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele permeia todas as Escrituras, esse conceito de fé e fidelidade. Pelo fato de no português nós temos palavras distintas para fé e fidelidade, às vezes acaba nos prejudicando no entendimento. Às vezes nós acabamos entendendo apenas uma delas e aplicando apenas uma delas, e a nossa fé, de certa forma, fica incompleta. Então nós temos esse conceito de fé e fidelidade como complementar, como algo que anda junto, que caminha junto, não algo separado nas Escrituras. Poderíamos definir fidelidade de maneira simples como uma qualidade de caráter, uma virtude, né, que é expressa por meio de obediência, de confiança, perseverança, persistência, paciência, né? Então é uma atitude, implica em uma ação, é uma virtude. Já a fé nós poderíamos definir de maneira simples como uma estrutura de pensamento, um sentimento, uma crença mental ou do coração, que necessariamente não tem ligação com uma qualidade, com uma virtude do caráter da pessoa. A pessoa apenas, ela crê, ela acredita, ela tem convicção, ela tem consentimento de algo, né? Então, nós temos esses dois conceitos que na Bíblia são unidos, são juntos e não separados. Podemos ver já no chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, que esses conceitos se manifestam. Nós temos ali no capítulo 12, do versículo 1 até o 4, Abraão sendo chamado, Deus fazendo a promessa para ele de que ele seria a bênção para todas as nações da terra, e pedindo que ele saia da sua parentela. E Abraão, ele obedece a Deus, ele acredita, ele crê nisso, e ele obedece a Deus. Então já podemos ver que além de ele acreditar, ele toma um passo, ele faz algo, né, e vai em direção, caminhando em direção àquilo que Deus lhe pede. Nós podemos pensar, será que o relacionamento de Abraão com Deus foi apenas manifesto, né, por aquilo que ele acreditou? Né? Será que foi só manifesto por crer? Então, se nós caminhamos um pouco mais para a história de Abraão, um pouco mais para frente, em Gênesis capítulo 22, nós vemos ali Deus pedindo que ele sacrifique o seu filho Isaque, né, o filho da promessa. Nós vemos Deus pedindo isso a Abraão, e Abraão, ele obedece
ele estava disposto a fazer isso. Então, em Gênesis 22, naquele episódio, nós vemos tamanha fidelidade de Abraão para com Deus. Abraão ia dar o seu filho. Né? Sabemos que depois Deus ele providencia um sacrifício substituto, né? E Isaac é livrado da morte. Mas nós podemos ver que a fé de Abraão não é apenas uma fé de crença. Ele não apenas crê, mas ele também tem fidelidade. Ele age com fidelidade para com Deus. Então, essa é uma marca, uma característica importante que precisamos compreender, né, de Abraão, o pai da fé. Se caminhamos um pouco mais à frente na história bíblica, nós vamos ver a formação do povo de Israel, vamos ver a aliança que Deus faz com esse povo, né? Nós podemos ver uma série de coisas. Em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 12, nós temos ali algumas coisas que nos ajudam a entender como é o relacionamento do povo com Deus e de Deus com o povo. Então, Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 12, diz assim: se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá a sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Então vemos aqui que o relacionamento de Deus com o povo com Deus, ele exige uma fidelidade por parte do povo. Deus é fiel, nós sabemos disso. Deus é fiel sempre. Isso é uma qualidade, um atributo de Deus. Ele é fiel. E ele exige essa fidelidade também do ser humano. A fé é manifesta através da fidelidade. Nós vemos que na aliança com Deus o povo ele teria que obedecer os mandamentos de Deus, né, fazer ações de obediência, né, e confiar em Deus e obedecer a Ele. Sendo assim, eles teriam as bênçãos, teriam as promessas de Deus, e assim que funcionava o caminhar deles. Outro texto que nos ajuda também a compreender um pouco, né, essa dinâmica do relacionamento do povo com Deus é o texto de Salmos, capítulo 25, versículo 10. Então diz assim: o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Então vemos aqui mais uma vez, Deus ele age sim com amor e fidelidade para com o povo, mas o povo precisa agir com fidelidade para com Deus, cumprindo, né, a sua aliança, cumprindo os seus preceitos, os seus mandamentos. Então nós vemos aqui de novo fé e fidelidade se manifestando. Então esse conceito é bem presente na história do povo de Deus, e vemos que quando o povo ele é infiel, ele não é fiel, ele tem consequências, ele tem juízo, ele tem maldições, ele tem uma série de coisas, né? Então nós vemos esse conceito bem presente, fé e fidelidade no Antigo Testamento. Será que no Novo Testamento também é desse modo? Esse conceito se manifesta também? Então nós podemos ver algumas passagens em que Jesus fala: vá em paz, a tua fé o curou, né? A tua fé o salvou. Então a expressão a tua fé o curou, ela se manifesta ali em alguns escritos, né? Nós vemos em Mateus 9, Marcos 10, Lucas 8, Jesus falando, né? A tua fé o curou. E nós vemos que aparentemente aquelas pessoas não agiram com fidelidade anteriormente ou fizeram alguma atitude que merecesse aquela cura. Mas nós vemos que o simples fato da pessoa crer, né, fez com que ela fosse curada por Jesus. Então aqui temos, parece um conceito um pouco diferente no Antigo Testamento, né? Aqui só foi exigido que a pessoa viesse a crer que Jesus poderia fazer algo por ela, e a pessoa não fez nada, não agiu com fidelidade, digamos assim. Isso parece um pouco antagônico, um pouco contraditório, mas espere um pouco que a gente vai compreender melhor esse dualismo, né? Essas duas coisas que temos aqui. Nós vemos também nos escritos de Paulo, né, muitas vezes em Romanos parece que a nossa fé consiste apenas em crer, em acreditar, em aceitar aquilo que Jesus fez, e somente isso. Muitas vezes nos parece isso, né? Um exemplo, Romanos 4:5. Romanos 4:5 diz assim: contudo ninguém é considerado justo com base em seu trabalho,
mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Nós temos também Romanos 10:10 falando sobre essa questão. Então, em parte, nós podemos afirmar sim que a fé cristã ela consiste em crer naquilo que Jesus fez, crer e aceitar aquilo que Ele fez por você. Em parte, sim, e isso não é errado, né? Isso é uma verdade bíblica, muito presente em Romanos. Mas e será que a nossa fé se resume apenas em crer e aceitar aquilo que Cristo fez por nós? Ou tem algo a mais? Né? Ou seja, cremos em Cristo, fomos salvos, fomos justificados, fomos restaurados e beleza, acabou? Então vamos compreender um pouco mais isso. Que outra marca, né, essa fé ela nos mostra? O segundo ponto que eu gostaria de destacar a respeito da fé cristã é o centro da fé. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, uma marca de uma fé cristã genuína é, sem dúvidas, colocar Jesus no centro, manter os olhos nele. Ele é o autor da nossa fé. Ele quem possibilita essa fé. Por meio dele que foi nos dada essa fé. Então ele é o autor, ele é o consumador, ele é aquele que fez essa fé. Ele é o centro dessa fé. E nós vemos, às vezes, algumas pessoas que têm uma fé egoísta, em que ela mesma está no centro, ou que outra coisa está no centro. E Jesus é usado como um mero objeto, como alguém que pode lhe dar algum benefício, alguma coisa. Mas, na verdade, a fé bíblica, uma fé genuína, ela coloca Jesus no centro e não coloca outra coisa no centro. Ter Jesus no centro não é ter um amuleto, um objeto, mas é ter o Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, como Senhor da sua vida. Então nós podemos compreender que é essencial na fé cristã ter Jesus no centro. No texto de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 até o 5, nós encontramos as seguintes verdades. Diz assim o texto: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais a graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Então nós temos aqui mais uma vez a Bíblia mostrando que quem nos concedeu essa fé foi Jesus. Ela foi nos concedida por meio da justiça de Jesus Cristo. Essa fé foi nos dada. E o texto diz também que Deus ele providenciou tudo para que nós possamos viver essa vida de devoção. Ou seja, não tem desculpa. Né? Aquilo que nós precisávamos já foi nos dado. Já foi feito por nós. Cabe a nós aceitar, cabe a nós crermos em Cristo e em sua obra e colocarmos Ele no centro de nossa fé, no centro de nossa vida. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar tem o seguinte título: a abrangência da fé. O que consiste essa fé? Será que ela se resume apenas em crer em Jesus e na sua obra, e aceitar essa obra e colocar Jesus no centro, ou ela tem algo a mais? O que será que ela nos incentiva a fazer? Né? Como manifestamos essa fé? Será que a fé apenas me salva? Depois de salvo não faço mais nada? Creio que não. Nós temos no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 até o 20, falando sobre fé e obras. Um texto tanto um pouco difícil, né, de entender quando você coloca ele relacionado com Romanos, mas eles não são contraditórios, eles são complementares. A verdadeira fé, ela crê em Cristo, em tudo que Jesus fez por nós, e ela se manifesta por obras, porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos de boas obras para manifestar a nossa fé. E essas boas obras revelam um aspecto peculiar dessa fé cristã. A fé cristã não diz a respeito apenas do relacionamento com Deus e com Jesus,
mas ela também nos fala, nos incentiva no relacionamento com o próximo. O texto de Tiago nos diz: o que adianta você ver o seu irmão passando fome e você dizer, vá em paz, Deus abençoe? O que adianta você dizer isso? Você tem que fazer alguma coisa por ele. A sua fé também atinge, ela visa o irmão, visa o próximo. Do que adianta você apenas crer? O texto diz que até o demônio, até o diabo crê. Que vantagem que tem você que apenas crê? Você não é diferente do diabo, que nem o texto fala. Além de crer, nós precisamos também fazer boas obras, manifestar essas boas obras. E você pode se perguntar, então vamos fazer várias coisas, vamos fazer muitas coisas, vamos para o ativismo, vamos fazer boas obras, muitas obras. Isso também é complicado, também pode se tornar um problema. Lembre-se que o texto de Hebreus diz que o centro da nossa fé, o autor da nossa fé, é Jesus. Precisamos colocar Ele no centro. Não as obras, nem o próximo, mas Jesus. Quando colocamos Jesus, somos capacitados e incumbidos a fazer as boas obras para o próximo. Então precisamos tomar cuidado para não colocar as obras ou qualquer outra coisa que seja no lugar de Jesus, pois Jesus é o centro da nossa fé. É preciso conciliar isso com a realização das boas obras. Pensando nisso, o quarto ponto que eu gostaria de destacar se chama como exercer a fé. Nós vimos que em Tiago a fé é manifesta por boas obras, não somente pelo crer, mas como que a gente faz essas boas obras? De que maneira a gente exerce essa fé? Um texto que nos ajuda é o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então, a nossa fé ela não é definida por um ato religioso, um ritualismo, algo do tipo. Nós vemos também Jesus batendo de frente com os fariseus, pessoas que tinham, digamos, uma super fé, mas na verdade estavam vazios por dentro. Então a nossa fé não consiste em um mero ritual religioso, mas ela consiste e é expressa por amor. Através do amor, a nossa fé ela é expressa. Outro texto que nos ajuda a compreender um pouco mais isso é o texto de 1 Coríntios 13, versículo 2. Então, 1 Coríntios 13, versículo 2 diz assim: se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Então, nós temos em 1 Coríntios uma igreja um pouco problemática em alguns aspectos. Ela tinha dons, ela tinha, digamos, obras, ela tinha coisas acontecendo, pessoas fazendo ações, ela tinha os dons. E Paulo algumas vezes repreende eles pelo excesso que eles estavam tendo ao utilizar esses dons. Eles não estavam sabendo. Parece às vezes haver uma competição de quem é mais espiritual no culto ali de Corinto. Parece que uns querem ser vistos, ser notados por ter uma fé grande. E Paulo ele aqui adverte: do que adianta ter uma fé que move montanhas? Quem já viu uma pessoa que tem uma fé tamanha dessa, que move montanhas? O que adianta tudo isso? Conhecer todos os mistérios de Deus, conhecer tudo e mesmo assim não ter amor? O que adianta? Então Paulo aqui nos leva a reajustar o foco da nossa fé, que é exercer ela através do amor. Não é uma competição de quem tem mais fé e quem tem menos, mas é um chamado para que venhamos a exercer essa fé através do amor. Ainda no capítulo 13, no versículo 13, Paulo ele nos dá mais uma orientação. Ele diz assim: 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então nós temos alguns comentaristas que sugerem que a fé e a esperança elas têm, digamos, o seu fim, a sua finalidade atingida quando nós entramos na eternidade com Cristo Jesus. Ou seja, a fé e a esperança nos conduziram nessa caminhada aqui na Terra, nos conduziram, nos fizeram
crer em Cristo, nos fizeram perseverar, ter esperança, fizeram que nós viéssemos a caminhar com Deus durante todo esse tempo. E nós fomos levados por meio dessa fé, dessa esperança, manifesta por meio de Cristo, até a eternidade com Jesus. E nessa eternidade, nós não vamos viver uma vida como fantasmas, uma vida anormal, mas nós vamos viver uma vida de amor, pleno amor com Deus e pleno amor com nossos irmãos. Então, o texto nos mostra que o amor, ele é eterno. Ele é um atributo de Deus e ele vai estar presente sempre. Ele é eterno, ele não acaba. Ele é maior que tudo. E é esse amor que a fé cristã nos ensina. E é esse amor que ela nos faz exercer a nossa fé, através desse amor. Nós podemos resumir a fé cristã como ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, concluindo, a verdadeira fé, provavelmente ela não julga superior do irmão. Não se julga superior, não fica julgando o irmão, não fica atacando a fé do irmão. A verdadeira fé não se apavora diante das adversidades, mas ela é prudente, ela não prejudica o próximo. Ela exerce a sua fé sem prejudicar o próximo, mas ela exerce a sua fé amando o próximo. A verdadeira fé sabe que é salvo por Cristo, sabe que não merece nada, sabe que ela precisa de Jesus no centro da sua vida todos os dias. A verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, ela não apenas crê, ela não apenas acredita que o que Jesus fez, mas ela também age com fidelidade para com Deus, ela honra o sacrifício de Cristo e a obra de Cristo. Ela age com fidelidade, com obediência e caminha desse modo. A verdadeira fé, ela não separa fé e fidelidade, ela não separa obras e não separa o amor de sua fé. A verdadeira fé exerce aquilo que é chamado a fazer através do amor e não julgando. Nós podemos resumir isso novamente, a amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E creio que isso é de extrema importância nesse tempo que nós estamos vivendo. Pense bem em como você tem amado a Deus e como você tem amado o seu próximo. Pense bem. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que conhece a Deus, nós vamos amar o próximo, nós vamos amar a Deus, nós vamos cuidar do próximo, nós não vamos prejudicar o próximo, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para manifestar essa fé de maneira verdadeira, de maneira íntegra. E eu desafio você a pensar nisso, como você tem manifesto a sua fé, o que você tem entendido como fé. Eu desafio você a se aprofundar na Bíblia e a estudar cada vez mais essa fé que nos foi dada por Cristo Jesus. Então, que você feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração para finalizar. Deus, nós agradecemos o Senhor por causa dessa fé que nos foi dada. Nós agradecemos o Senhor pelo Teu Filho que nos deu essa fé. Agradecemos pelo sacrifício restaurador, justificador e salvador de Jesus. Nos agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude a exercer essa fé, colocando o Senhor Jesus no centro, praticando as boas obras, colocando o amor nessa fé, Deus, exercendo essa fé com amor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver essa fé. Não apenas da boca para fora, não apenas dizendo que acredita, mas verdadeiramente vivendo e praticando. Pedimos a Tua ajuda, Deus, e a Tua força, Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana.